Conexão Líder. Papo de política. 12h42, estamos de volta com o programa Conexão Líder. Aquele quadro que muita gente fica aguardando a semana inteira, né, para poder ouvir e assistir pelo YouTube, que é o Papo de Política, aquele bate-papo descontraído, falando sobre a política de Ubá, da região, a política nacional também. E sempre é muito bom bater esse papo, melhor ainda quando a gente recebe aqui amigos. Esse eu posso falar que é um amigo do Peito e que a gente é parceiro dessa casa desde os tempos de TV e desde o início desse programa. Ele que é um ouvinte assíduo, sempre também enviava dicas pra gente. Olha, eu acho que isso aqui ficou legal, eu acho que ou seja, aquele parceiro, né, que a gente sempre teve aqui e agora ocupando um cargo importantíssimo na Prefeitura Municipal, de secretário municipal de administração, Salomão Cury. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder. Prazer sempre conversar com você. Você que não por acaso é professor, sempre dá uma aula de política pra gente, nas suas interpretações. A gente poder bater esse papo aqui e falar da política de Ubá e da região com você, sempre é muito saudável. Seja bem-vindo, meu amigo. Madaró, boa tarde, Tiago, boa tarde aqui pro meu gerente, o Guilherme, boa tarde, ouvintes, internautas. É aquilo que você disse, é um prazer, eu me sinto em casa. E a Líder, esse jornal, ele confunde com a minha história aqui em Ubá. Já vão alguns anos, né, Salomão? São 23 para 24 anos na cidade, cidadão honorário, meus filhos daqui, então assim, aqui eu fiz a minha vida, cara. Verdade. Tudo que eu contribuí, aqui que eu pago os meus impostos, e é a cidade que eu escolhi para viver e para morar, se Deus quiser, por muitos anos, até Deus me levar. Que legal. E você ficou muitos anos como diretor do Colégio Raul Soares, o famoso Raulzão, né, Salomão? Isso deu uma experiência muito grande de gestão, né, de lidar com o ser humano também. E ao mesmo tempo, eu achava super legal quando você trazia aqui alunos do Raulzão que passavam em faculdades, em federais e tudo, e mostrando que com o público a gente pode fazer muito. Você é um exemplo disso na prática, que você trouxe aqui alunos que saíram do Raulzão e passaram nas principais universidades do Brasil, já trazendo essa ideia que agora eu percebo que vocês estão tentando e colocando em prática na gestão municipal, que tem jeito de fazer as coisas acontecerem com o público. Tem que ter, né? Essa semana eu encontrei com um pai que disse pra mim assim que ali no Lorissal, né, que a filha tá fazendo química, morando com uma outra aluna que tá fazendo medicina, e aí a gente tem um amigo nosso que agora é juiz lá no Tribunal de Justiça da Bahia, e aí nós temos o primeiro lugar geral de Direito da UFJF desse ano. Então, quer dizer, dá para fazer. Isso a gente denomina como gestão, né? Então, assim, montar uma equipe coesa, forte, e é o que você falou, Badaró, a Escola Estadual Raul Soares, ela me deu isso, cara, me deu tudo, me deu até o meu nome, né? Eu costumo dizer que lá em Rosário da Limeira eu sou o Juninho do Zé Cury, né? E aqui em Ubá, graças a Deus, conhecido como professor Salomão, e esse professor eu guardo muito comigo, né? O Raul Soares deu isso, deu toda essa experiência para lidar com gente, que eu acho que isso é fundamental. Eu não vou dizer que eu sei lidar, mas eu tento me aproximar muito da equipe, e eu levei isso para a Secretaria de Administração com tudo aquilo que a gente adquiriu lá no Raul Soares. A Secretaria de Administração é o Raul Soares numa escala maior. Então lá a gente lida com licitação, eu lidava no Raul Soares. A gente lida com contratos, eu lidava no Raul Soares. A gente lida com gestão de pessoas, eu também lidava no Raul Soares. Então eu acho que Deus me deu essa vocação, essa vontade, e eu tô aí cumprindo aquilo que a gente foi determinado pelo professor Zé da Mata e Cabo Rominho. Que legal. Salomão, você foi muito bem votado para vereador, daquelas votações que a gente não entende como o cara não entra, né? Essas eleições que tem sempre aquela questão de legenda, aquela coisa toda, e acaba o cara muito votado, não entra. Mas independente de ter cargo ou não na política, de ser um vereador, ser um prefeito, ser um vice, você sempre participou da política de Ubá, da região, e você tem laços muito fortes com a política de Muriaé, inclusive sendo um dos articuladores para que Ubá hoje em dia tenha o início aí de um tratamento de câncer. Você, eu lembro quando eu estive lá com o Lael Varela, que ele sempre deixou muito claro que
que você é o grande representante que ele tem aqui em Ubá e na nossa região, nossa micro-região aqui. É importante isso, né? Você tem esse pé fincado aqui na política local, mas sabe que para fazer a política precisa de uma visão macro e precisa de grandes lideranças regionais, assim como temos o Lael Varela, né? Badaró, eu gosto de política. Eu acho que a política é o caminho, né? E eu gosto, a minha família é ligada à política, né? E eu acho isso muito importante. Então, desde quando eu vim para cá, eu vim com esse entusiasmo todo de fazer política na escola, né? Escola é lugar de fazer política. Ali é lugar de fazer a política de verdade, né? De querer o bem comum, né? E eu acho que a política... Fazer a política na prática, e não a política de disputa partidária. Não a politicagem, de questão partidária, né? E aí eu tive a oportunidade de colocar o nome à disposição em 2008, 5 anos de Ubá. Eu insisto nisso, assim, aqui, tá, pessoal? Graças a Deus eu os tenho, né? Mas eu falo assim, aqui, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem irmã, sem cunhado, sem sogro, sem sogra, né? E com o trabalho que a gente fez, e aí eu consegui lá meus quase 1000 votos, fui o 8º mais votado, e aí me afastei dessa política partidária porque eu me candidatei a diretor do Raul Soares. O Raul Soares me absorveu muito durante esse período todo, mas sempre ligado também a essa política partidária, né? E obviamente eu tive a oportunidade de me aproximar com o Lael Varela, o meu grande líder político, né? Minha referência na vida pública, e começamos com Lael, Misael, Grego, né? Isso me aproximou muito dessa família e também da sua grande obra, que é a Fundação Cristiano Varela, né? Que eu reitero aqui, acabei de ser até questionado no telefone agora há pouco, né? Sobre se as obras vão ou não vão sair. Não, as obras já estão em andamento, né? Já estão acontecendo, com um probleminha um pouquinho que eu acho que todos os empresários, todas as pessoas ligadas ao ramo produtivo estão tendo, que é a questão da mão de obra, né, Badaró? Tá complicado, mas as obras já estão em andamento. E na última visita que eu, o professor Zé D'Amato, fizemos a Muriaé, o compromisso da fundação é que início de março do ano que vem ela já esteja funcionando. É importante reiterar que são quase 15 milhões, não, um pouco mais de 15 milhões de reais de investimento. Isso é muito bom, né, Badaró? Eu costumo dizer o seguinte: fundação é busca pela saúde, isso é fato, né? Agora, se a gente vê lá atrás a importância econômica disso pra gente, vai ser algo assim inestimável, né? Começa com esse investimento inicial, né, que se propõe a ser todo ele consumido, absorvido aqui, né? Todo material, tudo aquilo que for utilizado na construção vai ser adquirido aqui do município. Então, olha que interessante. E obviamente o que isso fica, né, para o resto da vida, da nossa passagem por aqui, porque nós vamos passar e a fundação fica. Então já é um fato, e nós pudemos experimentar isso numa experiência muito interessante, né, minha e do professor Zé D'Amato, de ir com os pacientes da fundação, e nós vamos livrá-los de nós, Fundação Cristiano Varela, né, que na verdade pertence a todos. Lael deixa muito claro isso, já não é mais dele, né, é de todos. Então, assim, livrar desse importuno que é ir para Muriaé esse tempo todo, né, esse desgaste. O Grego disse aqui nesse microfone que 80% do tratamento é a quimioterapia, e nós vamos aliviar a população de Ubá e região no que se refere a esse momento difícil, mas de muita esperança para a vida de todos. Certo. Bom, uma característica, né, dessa gestão, eu percebo que o professor D'Amato confia muito em você. Vocês eram parceiros, né, há tempos. Inclusive tem uma passagem muito interessante, acho que eu já falei isso aqui uma vez que o D'Amato teve aqui, logo que ele ganhou a eleição. Teve uma eleição passada, quando o D'Amato foi eleito vereador, primeira vez, né, o Salomão havia sido candidato, né, a vice-prefeito, e aí foi derrotado naquela eleição. Por coincidência, a gente estava fazendo aqui o programa falando sobre apuração das eleições. A gente fala, termina tarde, aí terminou tarde, ia ser quase meia-noite. Eu fiz a volta com o carro aqui, passei aqui por trás do Salomão, morava, ou não sei se continuou morando, mora ali, aqui perto de um prédio. O D'Amato estava emocionadíssimo de carro,
passando. Quando ele passou em frente, eu tava atrás dele, só que a rua tava deserta, já tava tarde. E ele passou em frente à sua casa e ele buzinou e gritou assim: Salomão, nós vencemos, a história tá só começando, meu amigo, tamo junto. Aquilo marcou, achei interessante, né? E tá junto mesmo, vocês estão juntos agora, que legal isso, né, cara? Daró, a minha relação de amizade, de fraternidade com o D'Amato, assim, é inacreditável, sabe? Nós nunca negociamos situação política numa mesa ou algo nesse sentido. Sempre foi espontâneo. Sempre foi assim, conduzido, criado. Nós nunca falamos, você vai ocupar isso, você vai... Sempre foi conduzido. E eu vou ser muito franco, assim, tô emocionado com a sua fala aqui. Eu me senti vencedor mesmo quando o D'Amato, naquele momento, se torna o vereador mais votado. E assim, você pode ter certeza que quando saiu aquele resultado, cara, foi só alegria, foi só emoção. Saí da minha casa, fui na casa dele comemorar com ele, porque em nenhum momento me senti derrotado ou algo nesse sentido. Isso é muito importante, né? E isso que é a lição e o legado que tem que deixar para quem tá na política. Porque a política se constrói a cada dia, né? E aqui nesse quadro Papo de Política a gente tenta mostrar isso a todo momento. A política é só um retrato daquele momento. Exatamente. E para quem realmente faz a política real, tudo é uma sequência. E aí as coisas vão acontecendo. Se você tem realmente um projeto interessante que vai de encontro com aquilo que a população quer, em algum momento vai haver esse encontro e você vai se tornar um agente político do seu município, do seu estado, do país. Isso é natural para quem gosta da política, mas não pode se derrotar por uma eleição, nem duas, nem três, e dá sequência para quem realmente está envolvido nessa questão política. E ao mesmo tempo também ressaltar uma qualidade do Salomão, que é a seguinte: durante o processo eleitoral o pau quebra e muita gente realmente leva aquilo pro coração, pro fígado e tal. Salomão foi um dos coordenadores da campanha do professor D'Amato. A gente recebia todos aqui, conversava e tudo, e eu trocava muita ideia com todos os 4 candidatos de Ubar, da região. A gente conversava muito. Em momento algum eu vi o Salomão alterado, vi o Salomão sempre com um sorriso, conversando com os adversários também. Sim. De uma forma muito tranquila. Isso é importante demais, Salomão, na política. Eu acho que política é isso, é plantar e colher. E a gente, quando planta, a gente não pode contaminar a plantação ou algo nesse sentido. Sempre gostei desse tipo de política, sabe? Assim, eu acredito que tem aquele momento pré-eleitoral onde os ânimos, né, se acirram um pouco, mas assim, não pode levar pro coração não, né? Eu acho que a política é a arte de você dialogar, convencer, tentar mostrar que as suas ideias são as melhores para o momento, e é assim que eu gosto de fazer, né? Sempre me dei assim muito bem com os adversários políticos, né? Eu não construí uma inimizade por questão política até hoje, né? E isso eu acho que é uma virtude, né? Se a gente tem alguma virtude, eu sou um cara cheio dos defeitos, mas uma virtude é procurar ser alguém do diálogo, da conversa. Acho que é na base do convencimento que a gente consegue fazer com que as nossas ideias alcancem resultados. Certo. A turma estava esperando muito que vocês brigassem logo. Vão brigar logo, porque Salomão é ligado ao pessoal de Muriaé, o Antônio Geraldo é ligado ao pessoal do Danilo de Castro, do Aécio Neves, não sei o quê. O Rominho já é uma liderança também, e é uma liderança popular de Ubar, que vem como candidato. Eles vão brigar. Aí passou o primeiro mês, não brigar. Você vai ver mês que vem. Aí passou, mas já tá na metade do ano. Vocês não brigaram até agora, Salomão? Mas que coisa, hein? Nunca vamos brigar, porque o nosso objetivo maior é o bem da população de Ubar, né? Então, assim, o nosso objetivo é o governo, as ideias, aquilo que nós construímos numa pré-campanha, numa campanha que é um plano de governo sólido. O professor Zé D'Amato e Cabo Rominho, eles cobram da gente o tempo todo. Cadê o nosso plano? E aí o Guilherme tá aqui, que não me deixa mentir, as nossas metas estão sendo alcançadas, as projeções para os próximos anos já estão cobrando isso da gente. E o nosso objetivo é colocar o plano do professor Zé D'Amato e Cabo Rominho em prática. Esse é o nosso objetivo maior. Então a gente tem que pensar
que a nossa vaidade, o nosso orgulho, isso é tudo muito pequeno, né? O bem-estar da população de Ubá é o objetivo maior. E aí faz com que nós possamos respeitar as decisões da política macro ou regional de cada um. Eu acredito que nós vamos caminhar dessa maneira, cada um com os seus parceiros de caminhada, mas sempre com o objetivo maior, que é o bem da população de Ubá. Se nós não desvirtuarmos disso, você pode ter certeza que o sucesso será alcançado. Isso é muito importante. E isso se reflete também em números, né? Ontem foi apresentada aí a prestação de conta, né, do quadrimestre, onde estavam se pintando, estava na Câmara mesmo, a gente via lá o pessoal falando, vocês vão ver o buraco que vai vir aí. E parece que a situação tá boa, né, Salomão? A situação tá, assim, né, população entenda, né? É claro que o serviço público a gente nunca consegue sanar todos os desafios, mas nós estamos com isso em meta. Nós fizemos muito, Badaró, muito nesses 5 meses de mandato, com muita austeridade, com muito respeito ao dinheiro público. Então eu acho que isso permitiu, né, que nós chegássemos àquele momento ontem na Câmara, na casa que eu respeito demais, e chegássemos com um resultado muito positivo. Nós estamos com um superávit aí de 153 milhões de reais, sabe? Nós estamos com um superávit nosso construído nesse governo bem significativo. Então, assim, investimento alto, melhoria na saúde aí a olhos vistos, né? Horário de atendimento, policlínica, inauguração. Tá chegando a inauguração dos pediatras, né? Que o D'Amato gosta muito de falar, são 2 pediatras em todos os turnos. Então nós vamos avançar muito na saúde, a aquisição, se eu não me engano, de 11 veículos, né? O Paulo Vitor estava dizendo isso ontem. A saúde estamos avançando demais, a educação avançando demais, dobramos o número de professores de apoio, né, para atender aqueles alunos com algum tipo de deficiência. Então, assim, melhoria salarial, valorização profissional. Isso eu acho fundamental, Badaró, porque assim, eu vejo municípios do nosso porte com uma arrecadação agora estimada, a Muriel está estimando R$1 bilhão de arrecadação. A gente está aqui sofrendo para ver se consegue cumprir aquilo que foi estimado, que são 600 milhões, agora eles com mais servidores. Você acha que inchar a máquina é a solução? Não, mas eu acho que aqueles que fazem o município andar de verdade são os servidores. E eles bem colocados, bem treinados, valorizados, eu acho que adianta muito. E isso nós fizemos, né? Então nós avançamos demais. Tá aí o asfalto, e outras obras, a nova empresa do que está cuidando do lixo da cidade. Então nós avançamos muito e conseguimos chegar nesse primeiro quadrimestre com as contas extremamente positivas. Esperavam, né? Estavam esperando algo pior. Mas isso a gente dá um nome de gestão. E é com uma gestão eficiente que nós vamos caminhar nesses próximos 3 anos e meio. Isso é muito importante, porque é bom ter um craque em cada setor, ter um camisa 10, né? Então você está ali na administração, o Antônio Geraldo também está fazendo um trabalho brilhante, aí você tem o Paulo Vitor na saúde, está fazendo um trabalho também, ele é da área, entende, né? A turma toda está trabalhando, a gente percebe dentro, e como que dentro de uma organização que está muito coesa. Sim. E como que acontecem as decisões, igual a questão do asfalto e tal. Vocês têm reuniões com o prefeito, ele ouve vocês também, sugestões, como é que funciona isso? O tempo todo. A nossa interação é muito grande. Ontem, simbolicamente, né, eu percebi isso quando eu cheguei à Câmara, sabe, assim, como que nós, secretários, que nós somos unidos. Chegando, cumprimentando, brincando, se relacionando bem. Nós nunca tivemos nenhum momento de desajuste, né? Então, assim, eu acredito que o professor Zé D'Amato e Cabo Rominho, eles foram felizes. Costumo dizer, Badaró, sem demagogia, me excluindo dessa equipe. A equipe é muito boa, tá? Me excluam, por favor, tá? Mas a equipe é muito boa, muito coesa,
técnicos, pessoas que querem, que abriram mão de outras carreiras, de outras situações para ajudar a construir a história da cidade. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Muita comunicação, né? O Antônio Geraldo que relaciona melhor com o orçamento, ele está sempre se comunicando com a gente, né? Pontuando, Salomão, dá para mexer um pouquinho aqui, e aí os demais também. Eu acho que o momento é muito bom para o governo. E bom para o governo, eu digo que é bom para a população. Boa população. Né? A gente está vendo muita coisa acontecer, né? Isso. E conforme as previsões catastróficas não acontecem, a gente vê pelo contrário, as obras saindo e as coisas acontecendo. Quem gosta de Ubá de verdade, né, e que não está nessa só pela politicagem, tem que estar feliz nesse momento. Eu acredito, o professor Gabriel tá lá no Coluna, ele fala, eu tô chegando em Ubá frequentemente, cada momento que eu chego, Salomão, uma novidade, se não é uma novidade física de infraestrutura em termos de informação, é parque municipal, é teatro com projeto quase pronto para a gente já conseguir esse recurso que já está todo engatilhado, é paço municipal, são coisas demais, né? O pessoal às vezes questiona e fala, o Damar tá adiantando tudo, não vai ter nada pro último ano. Quem me dera, né? A gente sabe que na verdade a demanda ela nunca se esgota, mas nós estamos trabalhando muito. Que legal, parabéns, viu, por tudo que vocês têm realizado, importantíssimo, obrigado pela presença aqui. Infelizmente o tempo é curto, mas o papo é bom, dá vontade da gente esticar. Vou convidar a voltar mais vezes aqui, Salomão Cury, e até em breve vamos fazer aqui um bate-papo envolvendo outras pessoas, um papo de política, quase que um debate para a gente poder falar sobre as eleições do ano que vem. Você é um dos nossos convidados, Salomão. Vai ser muito bom. Quero te agradecer, Badaró. Como eu te disse, me sinto em casa. Um abraço aí, Thiago, Guilherme, obrigado por tudo. E população de Ubá, pode ter certeza que nós estamos trabalhando muito, tá? Que nós estamos empenhados para melhorar a qualidade de vida de todos, principalmente daqueles que mais necessitam. Muito bem, esse é o nosso secretário de administração, Salomão Cury, no nosso papo de política da semana. Vou ficando por aqui, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão, tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência Máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM. Líder. Oba!